Renilde Pimenta de Castro Santos, tenho 42 anos de idade, nasci na cidade do Cerro e atualmente moro na cidade de Vespasiano. Quando vim para essa cidade, eu tinha 6 anos de idade. E não tenho fotos para mostrar, porque naquela época a gente não dispunha desse recurso. Eu morava numa cidade que não tinha nem água, não tinha luz, e logo quando vim para cá, me deparei com uma cidade que havia tudo isso. Então, para mim foi muito diferente mudar de um lugar para o outro. Logo que vim para cá, os meus irmãos já se ingressaram na escola, e como eu era a mais nova da casa, com 6 anos, eu não pude me ingressar. Por quê? Só ingressava no ensino fundamental com 7 anos de idade, e eu com 6 não pude entrar. A educação infantil não era obrigatória naquela época, Então, em algumas cidades nem tinha escola para educação infantil. E nessa cidade só havia uma escola. Então, a minha mãe, na época, ela não conseguiu vaga. Então, em 1979, que eu pude estar ingressando na primeira série do ensino fundamental. E logo nessa época, havia... Pode parar, cara. Nessa época, no Brasil, no mundo, estava ocorrendo a grande guerra do Iraque. Então, eu lembro que muitos brasileiros estavam lá, tinham ido para lá para trabalhar. Inclusive, eu tinha um primo que estava lá nessa guerra, Ele perdeu até um dedo e hoje ele está afastado. Então, foi uma grande repercussão que aconteceu no Brasil e no mundo. E em 1980 fundou-se o Partido dos Trabalhadores, o PT. E em 1981 houve um grande atentado ao Papa João Paulo II. Tivemos também as eleições diretas para presidente da República, onde o Tancredo Neves foi eleito ao presidente do Brasil. Mas não chegou a assumir o cargo porque morreu antes que assumisse. Então, o seu vice-presidente, o José Sarney, assumiu o poder. E de 1984 a 1987, eu já ingressei no ginásio, na 5ª série. Então, foi uma grande mudança para mim, que eu vim de uma escola que era um professor que dava todas as matérias, e lá era um professor para cada matéria. Então, com muita dificuldade, mas consegui vencer, Concluí a 8ª série em 1987. E de 1988 a 1992, voltando à página anterior, vale ressaltar que nessa época de 1984 a 1987, o José Sarney implantou o Plano Cruzado no Brasil. E esse plano tinha como objetivo abaixar as altas inflações. As inflações estavam em alta e esse plano conseguiu reduzir as inflações do Brasil. Voltando de 1988 a 1992, houve uma grande mudança na minha vida. Eu estava completando o ginásio, veio o meu casamento, mostrando como recordação, que a foto também é um documento histórico. O curso de preparação. Nesse ano marcou minha vida, porque nesse ano eu parei de estudar, porque estava mexendo com casamento, mas logo no próximo ano eu já retornei aos estudos. E após 3 meses, eu tive o meu primeiro filho. Ficou mais difícil ainda os estudos, mas não foi impossível, Então, consegui concluir, E um ponto importante que estava acontecendo foi que fiz a escolha de estar optando em fazer um magistério. E estava ocorrendo uma reforma na educação naquela época. O magistério, ao invés de ser 3 anos, passou a ser 4 anos. Então, eu tive que procurar uma escola em que ainda estava no processo antigo, que era de 3 anos. Aí, nesse ano, eu tive que mudar para uma outra escola para concluir o magistério e em 3 anos.
Em 1993 eu concluí o ensino médio, né, e já estava grávida do meu segundo filho, o Eric. E aqui a foto de recordação da formatura do ensino médio. Ressaltando que no Brasil, nessa época, estava ocorrendo o confisco nas poupanças feito pelo atual presidente Fernando Collor de Mello. Ocorreu o movimento dos caras pintadas com o impeachment do presidente. Esse foi um movimento que marcou também o nosso país, né? E logo após formar o ensino médio, já comecei a atuar como professora na Escola Infantil Turminha Legal, onde fiquei até o ano de 2012, né? Porque depois eu fiz o concurso na Prefeitura de Lagoa Santa e atualmente trabalho lá em 2 horários. Houve, em 2003, uma reforma na educação, onde, segundo a LDB, todo professor deveria ter um curso superior. Foi onde que, em 2003, eu me inscrevi no vestibular da Unipac para fazer o curso. E em 2007, terminei o curso, a graduação normal superior, e comecei uma pós-graduação em psicopedagogia pela IEG. E concluindo, hoje, atualmente, me surgiu essa oportunidade pela UFOP de estar fazendo a graduação em pedagogia, que era um sonho também, que está sendo realizado agora, né? Então, concluindo, né, as modificações ocorrem, as mudanças no Brasil ocorrem, estamos na era da informatização, estamos na era do racionamento de água. Hoje o ensino não está tão difícil como era antigamente. Hoje nós temos o ProUni, nós temos o Enem, então vale a pena quem quer realizar o seu sonho e ir em busca. Mesmo diante de tantas mudanças, mesmo diante de tantas dificuldades, não é impossível se realizar um sonho.